Oi, tudo bem? Eu sou o Flávio, professor de matemática. Aqui comigo está o intérprete Bruno. Vamos falar hoje sobre função do primeiro grau. Nós vimos isso lá no PET 1. Falamos um pouquinho, passamos um pouquinho por cima. Mas o que é função? Por que é tão diferente de equação? O que difere ele da equação, por exemplo, equação do primeiro grau, né? Então vamos lá, primeira coisa, é uma função polinomial do primeiro grau. É assim que a gente deveria falar mesmo, é a função polinomial do primeiro grau, porque tem um monômio nele, ok? Vamos lá, uns pré-requisitos para a gente estudar funções. Produto cartesiano, ou par ordenado x e y, para a gente trabalhar com gráfico. A relação binária x e y, diagrama de flechas, o domínio contra domínio, como é que eu vou achar minhas respostas para achar as imagens e o próprio gráfico cartesiano, tá bom? É só por alto, não precisa ficar assustado com isso tudo não. Tem que aprender isso. Você vai ver que é simples, não precisa ficar assustado, beleza? Vamos lá. Função. Uma função é a relação entre duas variáveis x e y, de maneira que cada valor de x, chamado de domínio, há um único valor de y correspondente, que é chamado de imagem do elemento x. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B. E tem uma relação para eles. A relação x e y, que pertence a A vezes B, y é igual a 2x mais 2. Você lê isso aqui e já fica assustado, né? Aí você fica assim, o que eu vou fazer? É para fazer o quê? Não é? Mas não precisa ficar assustado. Você vai ver como é simples. Tá vendo o conjunto A aqui, ó? Esse conjunto A, eu vou chamar de domínio, ou vou chamar os elementos de x. O meu conjunto B, que é o meu conjunto do contra-domínio, eu vou chamar de y. Em outras palavras, quando eu resolver a minha função y é igual a 2x mais 2, eu vou trabalhar com esses valores aqui para x, e quando eu começar a multiplicar e somar, neste caso, eu vou tentar identificar a resposta no conjunto B. Então vai ficar assim, ó. Quem vai ser o x aqui? Os elementos do conjunto A, que eu chamo de domínio. A gente vai ver no próximo slide, que é 1, 2, 3, 4. E o y vai ser meu conjunto B, que é o meu contra-domínio. Como é que eu sei que isso aqui é fácil? Eu vou pegar a função 2x mais 2, tá aqui, ó, 2x mais 2. No lugar de x, eu vou colocar cada valor aqui. Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4 e assim vai. Agora vem a pergunta, talvez você poderia fazer agora. Flávio, pode ser número negativo? Pode ser número maior que 4? Neste exemplo aqui, não. Por quê? Eu estou falando que o meu conjunto A é só 1, 2, 3 e 4. E não tem mais elementos. Então, é só esses elementos que eu posso trabalhar. Beleza? Então, vamos lá. Pensa comigo. No lugar de x, não coloquei 1? 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, a minha resposta é 4. Agora, no lugar de x, olha, a base é essa aqui, ó. A minha relação é essa aqui, 2x mais 2. Eu não posso mudar a regra no meio do jogo. Então, quando eu for trabalhar com o valor 2 aqui, o algarismo 2, eu vou usar a mesma função. Então, 2 vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6. Não é isso? Tá aí a resposta. E assim vai, olha. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. Repara, eu tenho esse valor de 4 no conjunto B? Tenho. Eu tenho o valor de 6 no conjunto B? Tenho também. Eu tenho o valor 8 no conjunto B? Tenho. E o 10? Também. Então, essas respostas que nós achamos aqui, eles estão contidos no conjunto B, ou no contra-domínio. Vamos ver agora como é que ficou? Conjunto A, olha só eu escrevi de uma forma diferente. Aqui é o nosso diagrama de flechas.
tá bom? Quando eu trabalhei com x valendo 1, eu achei quantos? Opa, perdão. Conjunto A aqui é o meu domínio, beleza? De novo, todos os elementos de A representam o meu domínio. E os meus elementos de B é o meu contradomínio. E para achar a imagem, o que eu fiz? 2x mais 2. No lugar de x eu coloquei 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. E só tem uma resposta no conjunto B. Mesma coisa eu fiz com 2. Lá 2 vezes 2 é 4, com mais 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. 2 vezes 4, 8. Com mais 2, 10. Então, o que eu achei aqui na verdade? Eu achei as respostas que eu chamo de imagem do domínio. Beleza? É simples. Porque o que você fez na verdade? Você só substituiu a variável x e colocou os números que eu tinha lá em A. 1, 2, 3 e 4. Acabou. Isso é função. Tá bom? Uma das partes de função. A ideia aqui é da função só do segundo grau, mas era bom a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos lá. Aí um para casa aí, uma para casa, a gente está no ensino médio, não faz mais para casa, né? Então, uma atividade aí para você estudar em casa. Você já está estudando em casa, né? Pesquisa lá, pede seu professor, sua professora e melhora esse conteúdo sobre domínio, contradomínio e imagem. Você vai ver que não é bicho de 7 cabeças, é coisa que você já estuda aí, ó, há anos, tá? Então, é fácil, é simples e tem uns casos mais complexos, que não vou falar deles agora, mas são poucos, dá pra gente aprender bastante só com esse conteúdo. Então vamos lá, função do primeiro grau é dada pela expressão ou pela lei y é igual a x mais b, ou função de x, ou f de x, é igual a x mais b. Isso aqui é a função do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau. Vamos lá. O que representa essa letra A ali para mim? É o coeficiente angular. E o B vai ser o meu coeficiente linear. Você vai ver que a função do primeiro grau está muito presente na nossa vida. Das matérias que a gente leciona, eu vejo que a função do primeiro grau é uma que é coisa quase que diária na nossa vida, tá bom? Vamos lá, eu tenho um exemplo aqui. F de x é igual a 3x menos 5. Ou melhor, se eu substituir esse x por qualquer algarismo, vamos pensar 1. Eu coloquei o número 1, f de 1, em função de 1, vai ser 3 vezes 1 menos 5, daria menos 2, tá? É só substituição, você já sabe, você tirou o x e colocou um algarismo. Então você vai pegar o algarismo e multiplicar com um coeficiente angular que você já tem ali. Flávio, tem muito nome diferente, eu sei, mas não preocupa com isso. Preocupa em saber resolver primeiro. Os nomes a gente guarda com a prática, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, o 3 vezes x aqui vai ser o meu coeficiente angular, porque ele possui a variável, tá? E o meu menos 5 vai ser o meu coeficiente linear. Nós temos aqui três variações da função afim. A função afim, quando ela é completa, a função do primeiro grau vai ser y igual a x mais b, que eu chamo de função afim. Essas outras duas que eu coloquei são casos particulares, onde y é igual a x. É chamado de função linear. Repara, você não tem o coeficiente linear nele. E aqui eu tenho y é igual a b, que vai ser uma função constante. Repara que você não tem o coeficiente angular nessa função. Tem mais uma, que também é um caso particular, que está dentro de função linear. A gente vai falar dela também, tá bom? Seguindo, função afim, então é a y é igual a x mais b, ou f de x é igual a x mais b. Pode ser representado de 4 formas distintas.
Eu coloquei assim porque, na verdade, a gente sempre fala que tem dois casos distintos. Ou ela é crescente ou ela é decrescente. Só que dentro dessa crescente e decrescente, tem outras. Então, olha só, quando o meu coeficiente angular é maior que zero, eu tenho uma função crescente, mas ela pode variar. O b pode ser maior que zero ou menor que zero. Então, ela vai ser uma função crescente. O que eu estou dizendo que o a é? O a é um número positivo. Pode ser um número, pode ser não. Ele pode ser um número natural, racional, um número real, vamos colocar dessa forma. Eu também tenho o a negativo. Toda vez que o a for negativo, eu tenho que minha função é decrescente. Perdão, aqui ó, é decrescente, tá? É decrescente isso aqui, eu deixei passar batido. O que vai variar dentro dele? O b, o coeficiente linear, que ele pode ser positivo ou negativo. Vamos seguindo aqui, ó. Então, mostrando isso aqui para nós no gráfico. Coeficiente angular positivo com o b, coeficiente linear, positivo. Como é que ele vai ficar no gráfico? Tá aí. Flávio, mas e os números? Neste caso não importa, você vai bater o olho na função, ó, ax mais b, a positivo, b positivo. Ele vai ser sempre crescente, tendendo para a direita, tá bom? Em diagonal. E ele vai começar acima do eixo x, da abscissa. Olha esse caso aqui. É positivo, o a é positivo, o que determina se ele é crescente ou decrescente, só que o b é negativo, ele vai ser crescente. Só que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, por quê? Ele vai vir de baixo, tá? Então ele vai crescer sim, mas vai ter mais dificuldades porque ele vem de um número negativo. Olha esse caso, o a é negativo. Quem determina se é crescente ou decrescente é o valor do coeficiente angular, o valor de a, tá bom? Olha, o a é negativo, só que o a neste caso é negativo e o b é positivo. Como é que vai ficar isso aqui? Mesmo ele começando positivo, ele sempre vai cair. E se eu continuasse, ele ia cortar o eixo das abscissas aqui, o eixo x, e ia continuar caindo, continuar decrescendo com o passar do tempo. O outro caso aqui é com a negativo e o b negativo. Esse aí é todo negativo, esse é todo errado. Vai continuar caindo, ok? Então, o que determina isso aqui tudo? O valor de... isso aqui a gente está falando da função afim. Olha esse caso, eu tenho a função linear, que é um caso particular. Y é igual a x. Pode ser representado de duas formas distintas, onde o a é positivo ou o a é negativo. Repara que eu já não tenho mais o valor de b. É uma função incompleta. Se o a for positivo, sempre crescente, igual a nossa vida, cara, vamos ser positivos, vamos acreditar que vai dar certo, que a gente vai passar por essa, que a gente não vai ficar agarrado nessa doença aqui, que o índice de contágio vai cair em vez de crescer. Vamos acreditar, vamos também favorecer, né? Eu quero que as coisas dão certo, mas eu faço só a coisa errada. Não vai dar certo, né? E tem o a negativo, que vai ser uma função decrescente. Vai morrer mais gente, o governo não dá certo. Vamos parar de pensar, para com isso. Vamos fazer algo para ser crescente, tá beleza? É só uma comparação. Como é que fica essa função aqui, ó? Quando meu a é positivo, olha só como é que vai ficar meu gráfico. Ele vai ser crescente. Repara, lá na função afim, ele não passava aqui na origem ou na interseção dos eixos x e y. Mas aqui ele passa nesse ponto de interseção. Na função afim, ele nunca vai passar no ponto de interseção. Sempre crescente, beleza? Sempre. Quando ele for negativo, ele também vai passar pela interseção, mas ele vai cair. Sempre caindo, sempre decrescente. Tem um caso particular que é a função identidade, que também é um tipo de função linear. A diferença dele aqui, olha, aqui no caso o a é negativo, o valor de a na função identidade vai ser igual a 1. Beleza? O que ele quer dizer? Quando meu x for menos 2, o y é 2. Quando ele for 1, ele vai valer 1. Quando for menos 1, né, no caso, menos 2 vai ser menos 2, menos 1 vai ser menos 1, 0 vai ser 0, 1 vai ser 1.
Ou melhor, independente do valor que você escolher no x, ele vai ser o mesmo valor em y. Como é que fica esse gráfico? Muito idêntico da função linear. Olha só, menos 2, menos 2. Achei um ponto. Menos 1, menos 1. Outro ponto. 0 com 0, um ponto. 1 com 1, outro ponto. 2 com 2, mais um ponto. Olha só como é que ficou. Um detalhe para esse gráfico é que o ângulo que ele forma é um ângulo de 45 graus. 45 graus, fechando um ângulo de 90. Beleza? Simples, né? Fácil. E tem a função constante, que eu vou olhar agora o coeficiente linear, ou melhor, o valor de b, que é um número independente. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se ele for positivo, ele vai ser sempre constante nos números positivos em y. Se ele for negativo, vai ser sempre constante no número negativo em y. O x vai poder variar, tá bom? Eu gosto de comparar isso aqui com salário. Eu ganho um salário fixo. Se eu não tiver um aumento daqui a 20 anos, por exemplo, eu vou continuar ganhando aquele salário. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quanto você ganha? Eu ganho R$1.000. E o ano que vem? R$1.000. No próximo, daqui a 2 anos, R$1.000. Vamos torcer para não ter inflação, né? Mas é uma constante. Melhor do que nada, né? Mas, vamos lá, olha só. B maior que 0. Ele segue constante. Vai alterando o valor de x aqui, mas aqui continua constante. É igual o meu salário. Mas eu não estou achando ruim do salário. Ó, B menor que 0. Olha só. Vai ser sempre constante. Isso aqui é ruim, tá? É número negativo, gente. Pensa. Então, vai passando o tempo sempre no negativo. Me ajuda, não dá, né? Um exemplo. Vamos ver se eu consigo fazer a tempo aqui, ó. Y é igual a 2x mais 3. O A vale 2 e o B vale 3. Como é que fica esse gráfico? Vou trabalhando aqui com 0 e 3. 0 com 3. Já montei, já coloquei minha reta nele. Por quê? Eu já sei que ele vai passar ali. O A é positivo? Pronto, já cresceu. E assim vai. Vou passar rápido aqui. Ó, menos 1 com 1. 1 com 5. E assim vai, tá? Fechei. Se eu tivesse 2 pontos, eu já montava a minha reta. Beleza? Olha esse caso aqui. Y é igual a 2x. Isso aqui, para mim, a função linear para mim é a função de comprar pão. Um pão, 50 centavos, 2 pães, R$1. Ou melhor, é aquilo que a gente compra quase todo dia. Beleza? Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Menos 2 com menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Não é isso? Vai multiplicando, vai achando valor lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Não é isso? Tá vendo? Não tem segredo, não. Não tem segredo. É só multiplicar e jogar lá. Você já sabe que é uma reta. Não tem segredo. Aí eu achei só um ponto. Traça a reta nele. Não tem erro. 2 vezes 2, 4. Então 2 com 4. Acabou. O que eu faço? Traço a reta. Precisava dos 4 pontos? Não. 2 pontos já era o suficiente. E o linear, que eu falei que não muda. O valor de x vai alterando e o valor de y continua o mesmo, tá? Ó, vou passar aqui um pouquinho mais rápido, porque o meu tempo está acabando. Repara, está alterando o valor de y? Não. Vindo do negativo para o positivo e assim foi, tá? Não tem erro. Quando a gente chegar no Se Liga, no Tira Dúvida, manda a sua pergunta para nós. Não espera chegar 11h15 para mandar a pergunta. Manda a pergunta que a gente vai tirar mais dúvida sua. Faça um comentário lá no YouTube que a gente está respondendo vocês lá também, beleza? E por hoje é só e até a próxima.